Olá, querida discípula de Jesus. Eu sou Marisa Vieira, líder nacional da organização Mulher Cristã em Missão. E olha, estamos já chegando ao final do ano. Eu não sei você, mas eu já estou aqui com a minha agenda 2026 e pensando em várias coisas. Não sei se você está assim, mas eu vou escrever data, eu já escrevo 2026. A agenda já está acelerada, mas você já pensou como é que o discipulado está ocupando um espaço aí na sua agenda, no seu horário? A gente está falando aqui sobre ser discípula de Jesus, fazer discípulo de Jesus. E a gente tem uma vida corrida, né? Estava conversando aqui com a minha convidada agora, e nós temos, de fato, uma vida bastante corrida. E olha, pensando nisso, nós vamos falar hoje como nós, como discípulos de Jesus, precisamos reservar espaço na agenda para sermos e fazermos discípulos de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa querida Tárcia. Tárcia, que bom ter você aqui com a gente. Que alegria, Marisa, que alegria estar aqui com vocês, estar vivendo esse momento, né? A gente está chegando 2026, está batendo aí na porta, e a gente vai ver muita coisa, como é que eu vou me organizar. E que alegria estar aqui. Vamos ajudar, vamos conversar e vamos sonhar e viver isso para ser uma verdadeira discípula do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, gente. A Tárcia é uma serva do Senhor. Ela já foi diretora executiva da União Feminina lá no Rio Grande do Norte. Mas ela também tem uma profissão que a gente sempre, aqui na União Feminina, fica encantado de ver, porque como ela agrega ministério, vida pessoal, dentro dessa perspectiva, ela também é personal organizer. E pensando em organização, em discipulado real, né? Porque a gente tem um ideal, que nós, claro que nós somos discípulas, nós queremos ser discípulas, mas nessa vida real de mulher do século XXI, que tem uma vida corrida, como nós podemos organizar a nossa agenda, pensando agora no próximo ano, de fato, para sermos discípulas do Senhor Jesus? Olha, eu queria começar perguntando para a Tássia, então, como é que essa experiência como personal organizer influencia a forma, né, como você enxerga o discipulado na rotina da mulher? Porque a gente fala de personal organizer, a gente pensa aquele armário de cozinha maravilhoso, né, todo organizado, que a gente gostaria de ter em casa. Mas você pensando nisso, na rotina discipular, como que esse seu pensamento sobre organização, de modo geral, ele vem ao encontro desse pensamento do ser e fazer discípulas? Ótima pergunta, Marisa. Quando eu chego numa casa para organizar, né, a gente olha e depois que sai daquela casa, que deixa tudo organizado, primeira coisa que a gente ouve da dona da casa é: ah, aqui é uma paz. Agora aqui estou vivendo uma paz. A gente sempre escuta essa expressão, essa fala, ouve muito. Mas por que é uma paz depois que a gente encontra a organização? Porque a vida que a gente leva, essa rotina que a gente leva, é uma rotina que deixa a gente é, muitas vezes fora de sintonia. Olha só, trabalho, o trabalho secular, o trabalho dentro de casa, né? Nós temos dentro da nossa rotina, filhos, a nossa família, os nossos pais. Nós precisamos dar apoio a quem ainda tem os seus pais. Autocuidado. Meu Deus, um dia para fazer uma unha, para arrumar um cabelo, um dia para a gente se cuidar. A gente ainda precisa pensar nisso. É tanta coisa. A rotina da mulher, a tarefa, né, da mulher é tão pesada. Quando você estava falando aí, Marisa, que você vai pensar na agenda, já está colocando 2026. Meu Deus, a minha agenda, eu já estou organizando o segundo semestre também, 2026 já está lá. Segundo semestre já está anotando muita coisa, muitos compromissos. E como fazer? Bom, uma coisa preciso fazer. E eu vejo isso na rotina de muitas mulheres. O que é que falta? Infelizmente, falta, sabe, o que é encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio está onde? Ah, mas eu não tenho tempo, é tanta coisa que eu faço, eu tenho que dar conta de tanta coisa. Eu preciso olhar e preciso, assim, entender. Puxa vida,
a minha agenda está desequilibrada, eu preciso reorganizar essa agenda. E a minha agenda ela só vai conseguir, eu só vou conseguir se eu olhar e ver para essa agenda pensando o que é essencial na minha agenda. O que é essencial? A minha casa é essencial? Ah, não, meu trabalho que é essencial? Não são meus filhos que é essencial? É o meu relacionamento com meus amigos, minhas amigas que é essencial? O que é essencial, né? O que é que, por que que eu não consigo dar conta disso? Essencial é aquilo que eu preciso entender. Eu, como discípula de Jesus, eu, como aquela pessoa que eu preciso me encontrar com o Senhor, preciso entender o que é essencial na minha vida. E quando você faz essa pergunta, né, Marisa? Quando você pergunta dessa minha experiência como personal organizer, muitas vezes eu fico aflita quando eu vejo as donas de casa, elas chegam, elas entram, vai, vem, e a gente está lá, caladinha, quietinha, organizando, dobrando, tentando encontrar aquilo tudo para botar em ordem. E eu já vivi experiência, Marisa, quando eu fui fazer uma consultoria numa casa, que ela estava tão aflita, e terminei a consultoria no final e disse assim, eu posso orar por você? Por você não, pela senhora? Aí olhou assim, eu disse. Aí eu falei, eu agora não sou mais aqui a organizer, mas eu sou serva do Senhor. Eu sinto que eu preciso orar por sua vida, para tentar trazer um equilíbrio. Eu fui orar. Não estava na minha agenda orar com aquela senhora. Ela era uma possível cliente, mas eu usei daquele momento, porque eu fui inquietada pelo Espírito Santo, eu usei, eu fiz. Então, se a minha rotina é cheia, se a rotina das clientes, que eu vejo que é tão cheio, das minhas irmãs na igreja, a rotina é tão cheia, tão pesada, o que é realmente essencial? É o que a gente precisa entender, o que é essencial e colocar como prioridade. Então, pensando nisso, né, olha só, quando a nossa agenda está de fato equilibrada, e nós temos consciência do discipulado, nós também vamos perceber, né, Tássia, esses momentos que não estavam planejados, mas fazem parte da nossa agenda, né? Fazem parte do nosso estilo de vida, que nós somos discípulos do Senhor Jesus, né, gente? E olha, quando a gente tenta conciliar, Tássia, nessa rotina intensa, né? Vida espiritual e discipulado, porque afinal de contas, nós, para fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos, né? Estar com o Senhor, investir tempo com Jesus. Como uma boa organização da agenda pode nos ajudar a encontrar esse equilíbrio para que nós tenhamos tempo para nos encontrarmos com Jesus e tempo também para caminhar com outras mulheres ali na rotina, ali na jornada do discipulado. Tem algumas coisas que eu fico pensando e eu tiro isso como lição na minha vida. Já de 2012 para cá, né? Tentando virar essa chave, mudar essa chave. E o erro mais comum é a gente tentar acrescentar mais coisas à nossa rotina e lutar para que funcione. Não dá certo, não dá certo. O que é que eu preciso fazer? Eu penso muito naquele texto, Marisa, de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 32. Jesus tinha enviado os discípulos de dois em dois, eles saíram, e quando eles voltam como? Eufóricos, agitados, contando, compartilhando tudo o que aconteceu, tantas curas, tantos milagres, e falando. Aí Jesus vai e diz assim: acompanhai-me, venham aqui, em outras palavras, venham aqui, vamos ali a um lugar deserto, que eu vou levar vocês para descansar, vamos comigo. E aí Jesus ainda continua: porque vocês não têm nem tempo para comer. Quando eu penso nesse versículo, eu penso nesse alimento aqui, nesse alimento. Muitas vezes nós estamos muito agitados e colocando mais coisas na nossa rotina, agregando mais itens à nossa rotina e nós não temos tempo para nos alimentar. E aí o Senhor diz assim: vem cá. Então, se eu preciso entender como organizar essa rotina, e uma rotina que eu quero para 2026, uma rotina que seja discipular, eu preciso primeiro querer abrir e querer ser discipulada pelo Senhor. Isso precisa ser essencial, precisa ser como algo que é o primeiro, é a primícia na minha vida.
E o essencial não pode faltar. Não é que ele é importante, não é que eu desejo, é essencial. Ele é essencial. Jesus ele estava dizendo lá, ele fala, né, no livro de Marcos, vamos a um lugar tranquilo para descansar um pouco. E os momentos de quietude com Deus nos fortalecem para a emergência futura. Quantas vezes eu amo aquele hino do cantor cristão, amo, bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calmo anunciar. Vigia e ora, né? O coração para que pode abrigar. E aí o tumulto do dia vai chegando, vai chegando, vai chegando, mas nós precisamos definir, então, qual vai ser o horário do dia. Eu preciso. Que horário do dia eu vou me encontrar com o Senhor? Eu levanto cedo, então que dia eu vou me encontrar? Que horário eu vou me encontrar com o Senhor? Que momento eu vou ter para conversar com o Senhor? Eu vou usar algum livro, algum devocional? Nós temos um manancial, mas eu vou usar um outro devocional? Eu vou usar outro livro, um livro secular, que vai me agregar, que vai me ajudar? Como é que eu vou me relacionar com o Senhor? Então, eu preciso definir horário, eu preciso definir local. Eu amo isso. Qual o melhor local na sua casa? Qual o melhor local? Eu aqui na minha casa tenho minha cadeira que fica lá na varanda, minha cadeira de balanço. Então, lá na varanda, eu fico lendo, tem passarinho, tem as árvores, né? Então, eu gosto disso. Defina o local, defina o horário para conversar com o Senhor, ouça do Senhor, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar, vai ser uma rotina mais leve, uma rotina mais equilibrada. E com isso a gente consegue organizar a semana, Marisa. A gente consegue. A gente consegue organizar a semana, porque é como se fosse um mapa. Eu tenho um mapa, algo que é fixo, sabendo que a nossa semana, o que a gente faz não é fixo. É preciso ter essa consciência que é flexível. Mas, mas eu tenho manhã, tarde e noite. O que é que eu faço de manhã? O que é que eu faço à tarde? O que é que eu faço à noite? O que é que eu vou fazer no dia a dia, né? Então, eu preciso ajustar isso e Deus, ele precisa ser essencial. Ah, não, mas eu quero. Comece fazendo, comece a pensar nisso. Um local específico para você se encontrar com o mestre, um horário, assim, aquele horário seu com Deus e um tempo que você está lá. E as pessoas na sua casa sabem que você está ali. Olha, gente, então, se queremos organizar a rotina, a primeira coisa é até redundante falar isso, né? São as primícias, é o tempo com o Senhor, é a prioridade do nosso dia, qual é aquele, organizar, né, aquele mapa de acordo com esse tempo. E se o Senhor Jesus é a prioridade na nossa agenda, nós entendemos que somos discípulas, no dia a dia, nas nossas relações, o Senhor há de nos usar para derramar desse relacionamento discipulador com Ele na vida das outras pessoas também. E quando a gente está falando aqui de discipulado, né, a gente está falando sobre intencionalidade. E a gente está aqui, né, concluindo que para que eu tenha uma vida intencional, eu primeiro tenho que ter uma vida como discípula de Jesus com Jesus. Então, como, Tárcia, que nós podemos agendar relacionamentos, né, espiritualmente até estratégicos, se a gente pensar nisso, né? Pensando em pessoas que a gente está orando intencionalmente, conversando intencionalmente. Como é que isso pode ser ajustado? Talvez tenha uma vizinha da gente que esteja ali no nosso caderninho de oração. Eu estou orando intencionalmente por essa mulher. E como então que eu poderia ajustar na minha agenda um horário para me encontrar com ela, para falar de Jesus para ela, ou mulheres da minha igreja que eu preciso estar ali na caminhada. Antes, um pouquinho, a Tárcia estava comentando comigo sobre a liderança dela de mulheres, como ela se encontra de maneira intencional e discipular também com as lideradas dela da igreja. Como é que a gente ajusta a agenda também para esses relacionamentos intencionais? E aí acho que vai ficando mais difícil, hein? Se eu preciso organizar minha agenda para eu ter um tempo com Deus, para eu ler da sua palavra, para eu aprender, e aí eu vou conseguir ser discipulada pela palavra, agora você vem com mais responsabilidade, Marisa. Você vem botando mais é, coisas na minha rotina. E acho que a rotina já está cheia, a gente já tem muita coisa. Será? Será?
Eu amo quando a passagem da palavra de Deus em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 ao 29, quando Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí ele fala, né? E eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, porque sou manso e humilde de coração. Deixe que eu lhes ensine. Jesus está dizendo assim: venha, organize na sua agenda, seja constante, que isso se torne um hábito. Se encontre comigo diariamente, deixe eu lhe ensinar. Deixa eu lhe ensinar. E o Senhor vai inquietar o nosso coração, porque a gente está orando por nossas amigas, nossas vizinhas, ele vai inquietar o nosso coração e vai dizer assim: do jeito que você conseguiu organizar um tempo para se relacionar comigo, você também vai ter um tempo para se relacionar, para discipular alguém, para caminhar com alguém. Então, de maneira intencional, e essa intenção nasce no coração de Deus, de maneira intencional, a gente precisa pedir ao Senhor o quê? Senhor, me ensina, me dá orientação como organizar o horário na agenda, como eu encontrar um horário para que eu possa abençoar essa pessoa. Peça a Deus o dia, não só na sua agenda, mas peça também a Deus o dia na agenda dessa pessoa. Veja, é importante. Peça ao Senhor um horário na sua agenda, peça ao Senhor o nome da pessoa, peça o seu nome da pessoa e peça que o Senhor coloque também no coração dessa pessoa o horário também livre na agenda dela. Peça ao Senhor pessoas para que você possa caminhar lado a lado. Não peça só uma amiga, peça mais de uma amiga. Peça pessoas que você possa caminhar lado a lado. Você está sendo ensinada pelo Espírito, algo que agora é constante, já se tornou um hábito na sua vida, você agora quer fazer com outros. Então, a intencionalidade não é só pedir uma pessoa ao Senhor. Peça que o Senhor também disponibilize horário na agenda dessa pessoa e que essas pessoas elas estejam sim disponíveis nesse horário que o Senhor vai colocar, né? Que vai apresentar a você. Eu tenho certeza, certeza, você vai se surpreender, né, Marisa? Você vai se surpreender com o que o Senhor vai fazer. E você vai fazer de uma forma tão, tão linda, por quê? Você se encontrou com o Senhor, você leu da palavra, você aprendeu, mas você não quer ficar só para você, você quer passar para outra amiga. Você quer chegar, você quer tocar no coração da sua amiga. É isso, a intencionalidade. Peça ao Senhor na oração, da maneira que você quer. E não pense só na sua rotina, pense na rotina da outra amiga, para que dê certo. Gente, olha só que lição valiosa. Agora eu vou fazer uma pergunta, Tássia, que talvez para você seja um desafio, né? Para mim, um desafio, para nós que somos mulheres desse século XXI, que tem essa agenda apertada, que estuda, que trabalha, que tem filho, que tem marido. Mas, e às vezes nós nos pegamos desorganizados nas nossas rotinas, mas, Tássia, você acredita que uma mulher organizada tem mais condições de discipular uma pessoa? E por que disso, né? Como é que essa consciência da organização ela ajuda nessa constância do discipulado? Ela tem sim, por incrível que pareça. Ela pode ter uma rotina super cheia de atividades, mas se for organizado, se for cada coisa no seu horário, sem atropelar nada, daquele tipo assim que você pega na agenda, alguém entra em contato com você, você já concorda, mas você nem olhou a sua agenda, depois vai ver, eita, já tem um compromisso aqui. Ela é desorganizada, então não dá. Mas se ela for organizada, ela vai ter tempo, sim, de discipular outra pessoa. Eu concordo claramente com isso. Eu consigo fazer. Marisa, eu tenho um grupo de mentoria, a gente trabalha com isso, mentoria de esposas de pastores, e nós temos um grupo que é pela manhã, na quarta-feira pela manhã, na quinta-feira pela manhã, na quarta-feira à tarde, e eu vou começar um outro agora na quinta-feira à tarde também porque eu sei que esse horário eu consigo, porque está livre nesse horário. E aí eu vou conseguir, isso é online, pegando irmãs, né, abençoando a gente, né, e convivendo com dos estados aqui próximos, pessoas de Recife, né, de Pernambuco, da Paraíba, pessoas do Ceará, a gente encontra com outras, mas eu preciso entender. Bom, se está organizado, vai ter tempo. Como? Eu vou olhar na agenda e vou ver esse horário, esse dia,
tantas vezes, é semanal, é quinzenal, a gente vai conseguir. Ah, mas eu não consigo sair de casa para ir na casa da outra irmã. O online está aí para nos ajudar. Nós estamos aqui nesse formato online. E no online a gente consegue sim estudar um livro. Deixa eu te falar, deixa eu te mostrar um livro aqui. Ó, a gente estudou esse livro aqui no devocional para as mulheres. Devocional, sabe qual é o horário que a gente encontrou? 5:30 da manhã. De 5:30 às 6:10. É o devocional que a gente tem aqui com a MCM da nossa igreja, com as mulheres, as mães, a MCM mãe de adolescente, né? É o horário que a gente tem para encontrar para fazer esse devocional. Ah, não fica cansado? Mas foi o horário que deu certo, se organizou. Quando a gente se organiza, a gente consegue. Sim, a gente consegue, sim, Marisa. Dá certo. A mulher organizada consegue fazer o que ela organizar, o que ela pensar. Viu, gente? A mulher organizada consegue fazer o que ela pensar. E organizada, né? Às vezes a gente pensa que é só metódico, né, Tárcia? A gente precisa olhar ali, né? O que de fato a gente dá conta de fazer, o que cabe a gente a fazer, né? A gente que é mulher cristã, a gente tem às vezes esse hábito, né, de querer ajudar todo mundo e achar que todo mundo tem uma necessidade muito grande da gente. E às vezes, se a gente delegar para o outro pode desenvolver aquela habilidade. Eu pensar assim, puxa vida, olha só que oportunidade o outro teve, porque eu abri mão de fazer para que o outro fizesse. Isso também é sabedoria para que a gente possa servir melhor ao Senhor, ao propósito que o Senhor nos criou. Às vezes a gente está fazendo várias coisas, mas aquele não era o propósito do Senhor para nós. Então, limpar a agenda nesse sentido, né, Tárcia? Isso mesmo, isso mesmo. Eu costumo dizer, Marisa, que existe, se a gente fosse classificar a organização pensando na nossa rotina, existem três níveis. O que é essencial, que você já falou logo no início, né? O que é importante e o que é desejável. E eu preciso ter esse entendimento. O que é essencial para mim? Essencial é aquilo que não pode faltar. O meu encontro com o Senhor, o meu relacionamento. Se eu quero ser discípula, se eu quero viver essa vida discipular, eu primeiro preciso começar comigo. Eu primeiro preciso me encontrar com o Senhor. Isso é essencial. O que é importante? Importante é aquilo que precisa estar na minha agenda, mas que tem uma certa flexibilidade. Ah, eu preciso passar no supermercado para comprar alguns cereais que está faltando. Isso é importante, mas precisa ser nesse horário? Pode ser flexível, eu posso mudar o horário. Precisa ser hoje? Eu posso mudar, eu posso fazer isso amanhã. Pode ter essa flexibilidade. Vê a diferença do essencial e do importante. O importante eu preciso, mas ele pode ser flexível. O essencial não é flexível, não tem como mudar. E aquilo que eu desejo? Ah, eu desejo as metas, né? Agora, 2026 está batendo aí na porta, já tem muitas metas, muita gente com as suas metas. O que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu quero. Esse item desejável é se der tempo, a gente vai fazer. Ah, não, se der tempo, vou ler a palavra. Ele vai deixar de ser essencial e vai ser algo que eu desejo. Veja só, Marisa, como é que é? Então, eu quero ser discípula e eu quero discipular outras mulheres agora em 2026. Eu quero discipular uma pessoa. Senhor, me dá uma pessoa. Eu vou começar a orar. Senhor, me dá uma amiga. Me dá uma pessoa para eu caminhar com ela. Isso precisa ser essencial. Ele sai do campo do desejo para se tornar essencial. Eu quero aquilo. Ele sai do desejo, sai do importante e se torna essencial. Eu quero, eu necessito. Eu quero dar frutos, frutos que permaneçam, né? Eu quero dar fruto que permaneça. É essencial e a gente precisa fazer. É isso, Marisa. Eu estava aqui me lembrando, Marisa, ainda está aqui, que se a gente conseguir fazer dessa forma, pensando, né, no essencial, no que é importante, no que eu desejo, se eu conseguir ajustar. Porque quantos dias? 365 dias. Mas né, eles estão resumidos em 52 semanas. Nós entramos agora na última quarta semana do ano, está já finalizando, né? Tanta coisa que passou que eu não consegui fazer em 2025. Por quê? Porque estava só no campo do desejo, não estava no campo do importante nem do essencial. Isso vai ajudar a gente a enxugar a nossa agenda.
e deixar na agenda só o que foi importante. A intencionalidade de pedir ao Senhor, Senhor, me dá um filho espiritual. A intencionalidade de pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma pessoa para eu caminhar com ela durante esse ano. A intencionalidade, Senhor, me dá horário na agenda e o horário na agenda da outra pessoa, da minha amiga. É isso. Intencionalidade, pensando em aquilo que é essencial na nossa vida, caminhar com Cristo. Gente, olha só que lição poderosa, né? Que aprendizado tão importante. E já está chegando, gente, no finalzinho do nosso podcast discípula de 30 minutinhos, aquele tempo que você pode assistir lavando uma louça, aquele momento que você pode assistir após esse momento devocional, né? Aquele momento que você reserva ali para aprender, compartilhe com a sua amiga também. E eu quero perguntar, Tássia, de que maneira a gente pode agora, pensando em 2026, quais são uma maneira prática, né, da gente montar essa agenda para garantir o equilíbrio da rotina, mas também o devocional e, principalmente, o propósito do Senhor de ser discípulo de Jesus e fazer discípulos. Aqui em casa, nós temos. Nossa filha mais velha tem um filho, então nós temos um neto. E eles moram próximo à nossa casa. Quando ele era menor, que ela saía, né, para o trabalho, e o meu genro também, então nosso neto não tinha aula, ele vinha ficar comigo, com ele. E eu fazia de forma intencional uma coisa com ele. Ele sabe, porque eu falo muito isso. A gente ia tomar café da manhã e eu dizia assim, Vicente, vai lá no quarto, chama vovô para vir tomar café. Só que eu sabia que nesse horário meu esposo estava orando. Estava de joelho lá orando. E aí ele ia, aí ele voltava. Vovó, vovô está orando. Então daqui a pouco a gente chama. Eu fazia isso de forma intencional. Eu fazia isso para ele ir alimentando. Quando ele chega hoje aqui, eu sei, eu tenho meu horário de fazer minha leitura, eu tenho, e eu sei que ele vem um pouco mais tarde, eu venho outro horário. Eu faço minha leitura, mas o que é que eu faço também? Quando ele chega, eu digo, Vicente, vovó vai ler a Bíblia, eu quero que você venha a gente ler junto. Quando foi na semana passada, uma pessoa foi passando aqui por nós e chamou, eu moro no sítio, né? Minha sogra, a gente mora no sítio, um condomínio fechado, e aí minha cunhada foi passando e disse, Vicente, vem aqui. Ele disse, agora não, estou lendo a Bíblia com vovó. Ele tem 9 anos. Aquilo ali me encheu o coração, me encheu, porque ele disse, vovó, eu não posso ir agora? Ele mesmo respondeu, o que é que eu posso fazer para 2026, Marisa? Eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, me dá filhos espirituais, me dá filhos. Muitas vezes a gente está olhando, Marisa, no vizinho, né? O vizinho. Lembra da viúva do profeta, quando ela foi a Eliseu, né? E Eliseu diz: O que é que você tem? Ela não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele disse: Vá nos vizinhos, peça aos seus vizinhos. Como é que é o nosso relacionamento com nossos vizinhos? Ela conseguiu várias vasilhas. Como é o nosso relacionamento? Mas a gente precisa pedir, Senhor, me dá pessoas. E a gente está olhando aqui pensando nos vizinhos. E dentro de casa? Como é dentro de casa? Então, peça ao Senhor, Senhor, que a minha casa veja Jesus na minha vida. Que nós possamos viver, construir isso em 2026. Eu tenho certeza. Mateus 11, 28, Jesus Cristo diz: Venha, aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprenda de mim. Quando a gente consegue ter um relacionamento com o Senhor, buscar o Senhor, a nossa rotina vai ser equilibrada. Nós vamos viver em paz. Vai ser uma rotina leve. Eu digo isso por experiência própria. Eu vivo isso. Aí você vai dizer assim, não, tá, isso é porque você é assim mesmo, você é calmo, você é da paz. Não, senhora. Conviva com a pessoa para saber quem é a pessoa. Então, experimente. Se eu posso lhe dar uma dica para como você organizar a agenda para 2026, procure colocar Deus como essencial e peça ao Senhor, Senhor, me dá filhos espirituais dentro de casa e ao redor da casa, ao entorno de onde você mora, que você leve pessoas
entre no céu com essas pessoas. Oi, Tássia, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no podcast Discípulas, hoje falando sobre como organizar melhor a rotina para que possamos, gente, viver de maneira discipular, como discípulas de Jesus e também como pessoas que entendem o propósito do Senhor para as nossas vidas. Gente, a Tárcia está aqui com a gente, nossa querida amiga Tárcia. E olha, ela deixou um recado muito especial aqui para a gente sobre como nós podemos viver de maneira discipular para esse próximo ano que está chegando. Então, se você está pensando em organizar agenda, se você ouviu esse momento de podcast, arrume um espaço ali primeiro para o momento com Deus. Vamos organizar, né, Tássia, que é essencial para entender o que é importante, para a gente poder entender como viver o propósito de Deus para nossas vidas. Tássia, eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui, tirar esse tempinho com a gente para esse momento, esse bate-papo especial. Eu que agradeço mais uma vez, Marisa, esse tempo tão precioso com você, e que antes de chegar, né, o tempo que uma mulher abrir aí na página da União Feminina e ouvir esse podcast, ela possa ser abençoada. A gente está falando 2026, mas o tempo que ela abrir, ela vai ser abençoada, né? Deus abençoe e vamos organizar. Organizar traz paz, traz equilíbrio, traz tranquilidade e a gente consegue fazer tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Enquanto é dia. Amém! A noite vem quando a gente não pode trabalhar, então nós desejamos a você um ótimo ano de 2026 e desejamos que o Senhor te ajude a organizar melhor a sua agenda, a nossa agenda, né, Tárcia, para vivermos segundo o propósito do Senhor. Até o próximo podcast Discípulas aqui no canal do YouTube Feminino e também no nosso Spotify.